Olá, meus amigos, muito bom dia, doutor Antônio Martins Farias. Mais uma vez estou aqui, para agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muitíssimo obrigado. Obrigado aos 513 amigos inscritos no meu canal. Ganhei um hoje, né? Ontem, quando eu fui dormir, vi que estava com 512, mas hoje de manhã acordei com 513. Muito obrigado a esse meu último amigo. Que você, meu amigo, se inscreva no meu canal. Você que sabe que se inscreveu hoje no meu canal, dia 30 de outubro de 2024. Você é o número 513. Muito obrigado a você e que você passe para muita gente, viu? Muitos seus amigos. Bom, eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone. Caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E a meta de que passarmos de 1.000 inscritos até o final do ano está de pé. Eu acho que vou atingir, porque eu conto com a colaboração de vocês. Eu conto com a boa vontade de vocês. Vamos lá, passadas as eleições, não tem como a gente, porque nós estamos intoxicados, né, de assuntos políticos, muitas polêmicas, muitas ainda, muito no seu nascimento, muitas ideias morrerão, outras poderão se projetar ao longo dos próximos 2, 4, 10 ou 100 anos. Mas eu me faço aqui o seguinte, o meu título chama-se O Fim do PMDB. É uma pena, partindo da importância do MDB, que no desenvolver do vídeo nós vamos ver, né? A ala governista do MDB, que ocupa 3 ministérios, né, do governo Lula, criticou o prefeito Ricardo Nunes de São Paulo, que foi eleito domingo e já é o atual prefeito, foi eleito para a próxima gestão, 2025, 2028, né? 2025, 28. E que ele quer oposição a Lula e não aceita fazer uma composição com Lula para 2026. Né? Essa matéria está na coluna do Estadão, na edição de hoje, né, 30/10 de 2024, tem que dar o crédito, e o título é assim: ala governista reage a Nunes e defende até formar chapa com Lula em 2026. Essa é a manchete da coluna do Estadão. Como sabemos, Nunes foi eleito, né, pela força do bolsonarismo e pelo esforço, né, pelo abraço, vamos dizer assim, pela chamada, né, do governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas botou o Nunes, Ricardo Nunes, nas costas e o carregou nessas eleições. Porque esse Ricardo Nunes é uma figura apagada, não tem a mínima expressão, ninguém em São Paulo o conhecia, até as eleições. Mas com a polêmica Bolsonaro e Lula, ele ficou conhecido e foi bem abraçado pelo governador Tarcísio de Freitas. A vitória do Ricardo Nunes não é uma vitória do Jair Bolsonaro, a pessoa de Jair Bolsonaro, que pouco fez. Teve até uma tendência de apoiar o Pablo Marçal, mas depois acho que recuou e ficou em cima do muro, fez pouco caso, né? E também a vitória de Ricardo Nunes deve-se ao fato de que o Boulos tem uma alta rejeição na cidade de São Paulo. É um político jovem, eu acredito no futuro dele, acho que ele tem futuro, é a segunda eleição que perde, mas isso não descredencia. Ele não cresceu, né, nem perdeu, acho que ele ficou quase o mesmo patamar de votos de 2020. O Boulos tem, lamentavelmente, um karma, né, com relação a ter sido um inspirador lá do movimento dos sem-tetos, invadiu terrenos, invadiu propriedades públicas e tal. E o povo de São Paulo é apegado aos bens materiais. Afinal de contas, 10% do PIB nacional está em São Paulo. Então, o pobre de São Paulo quer bem a sua casa e não aceita dividir com ninguém parte dos seus bens, né? Essa teoria do comunismo de Jair Bolsonaro, essa mentira, essa disfarçatez da ala radical, né, dessa direita radical, embutiu nas pessoas que o comunismo é aquele regime onde você tem uma casa e ela precisa de ser dividida com outra família. Isso no pobre de direita é um horror. Porque comunismo, né, a ideia de comunismo é uma coisa tão arcaica, tão ultrapassada, mas ainda defendida por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está pensando nos anos 20. Ele é uma pessoa retrógrada, ultrapassada. Ele não sabe nem o que é comunismo, mas inventou essa ideia de comunismo e, lamentavelmente,
o Boulos teve essa fama, né, de ser um dos líderes da invasão. O PSOL é realmente a oposição, é um braço direito do PT, ou um braço esquerdo do PT. O PT, para ficar no centro, precisou de criar PSOL, Rede, com Marina Silva, com esses partidinhos chamados partido de esquerda, para dar sustentação àqueles insatisfeitos, não é? Como é Luiz Helena, de Maceió, de Alagoas, que saiu do PT, já brigou com Marina Silva, e enfim, essa confusão. Então, o PSOL, Rede, esses outros partidos pequenos, alojam essas pessoas, mas na verdade eles pensam que nem o Lula, né? Pensam sempre na esquerda. O que é bom a esquerda, não estou aqui criticando. Acho que a direita e a esquerda a gente precisa. Na democracia não pode ser só uma corrente, pode ter várias correntes, né, de pensamento. Isso é democracia, a gente aceitar o diálogo do adversário, né? Isso também foi, essa rejeição, o Boulos foi o estupim da derrota, né? O Pablo Marçal também estragou a eleição de São Paulo, que foi uma eleição muito discutida, muito falada aqui, que ela cansou a opinião pública do eleitor paulistano, e o paulista, né? Desculpa, o paulistano é quem nasce em São Paulo, o paulista, paulista é quem é do estado de São Paulo, o paulistano é aquele que nasce na cidade de São Paulo. Se tiver, o erro é só um inverter, né? Essa rejeição, né? E também a desastrada má-fé, se ele não provar, né? Eu espero que ele tenha prova, né? Do governador, no dia da eleição, ainda com as urnas abertas, ele me dizer para a imprensa que foi detectada uma carta, mensagem do PCC autorizando que o incentivasse o voto no Boulos. Isso é, Guilherme Boulos, isso é uma vergonha. Se o governador não tiver prova, é a prova cabal, né, da incompetência, da desonestidade do Tarcísio de Freitas. Aí ele merece o desrespeito, ele merece o desprezo, não só do povo de São Paulo, mas do Brasil, porque ele é um mau caráter. Se ele provar, tudo bem, eu retiro tudo que falei. Agora, se ele falou por falar e não tem prova, porque a Polícia Federal disse que não foi afetado, o Ministério da Justiça disse que não foi avisado, o próprio o Tribunal Eleitoral de São Paulo disse que não soube disso. Então, ele precisa que o governador precise de justificar que realmente é verdade, né? Ricardo Nunes, né, que nós vamos ouvir falar dele daqui a 4 anos, não tem como, não é um líder, nunca foi nem será. Ele é por desastre, ele tornou-se prefeito. Né, a morte prematura do filho de Mário Covas, o Bruno Covas, ele era o vice, porque vice se dá a qualquer um, né? O vice é assim, ninguém serve para nada, vai ser vice, né? É essa a realidade do vice. Porque o vice não assume, o vice não tem uma legislação no Brasil que determine funções para o vice. Vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente. Nos Estados Unidos, por exemplo, a vice-presidente é a presidente do Senado. Então, é interessante, ele tem uma função muito importante durante 4 anos ou 8, se for mesmo, né? Se for reeleito, no caso de uma reeleição. Ela é presidente do Senado, automaticamente. E alguns países também usam. Agora, no Brasil, desde 1808, né, que não se define, desde 1891, quando instituiu-se a República, sempre tem o presidente e o vice, acho que em 1937 não tinha esse cargo, parece que não tinha. Mas tudo bem. Eles tem as figuras folclóricas, né, como aquele presidente que... Um deputado medíocre, apagado, sem valor, sem prestígio nenhum do Rio Grande do Norte, que assumiu a vaga de Getúlio Vargas, né? Quando Getúlio Vargas morreu, suicidou-se em 54, desculpa agora eu esqueço o nome dele, mas era um deputado insignificante, um lixo da política brasileira, colocaram ele como vice, por acaso o Getúlio Vargas suicidou-se e ele assumiu. E em seguida caiu porque ele foi contra a vitória a posse de Juscelino. Quer dizer, ele era tão medíocre que o Juscelino teve uma eleição tranquila, uma eleição transparente, uma eleição democrática, e a UDN não se conformou em perder e que tentou dar o golpe, né, de novo, em 55. Né? Então, o que acontece? O vice é assim. Então, o Ricardo Nunes não tem expressão política nenhuma para dizer que o MDB... Quem é Ricardo Nunes? Uma figura apagada, sem história, sem nada. O Ricardo Nunes vai ser apenas prefeito de São Paulo.
Não vai passar disso, porque ele não é uma liderança, nunca foi nem será, né? Para falar de um partido da importância do MDB, né? O MDB é um partido que é para ter candidatura própria, né? Eu sempre tenho um rapaz, um jovenzinho e uma jovem, uns adolescentes, vamos dizer assim, que fazem academia comigo. E eu sou muito bem querido na academia, todo mundo me cumprimenta e às vezes ele vem com a camisa do esporte. E eu digo para ele, olha, o seu time não merece estar onde está. O esporte é para estar no primeiro, na Série A do Campeonato Brasileiro, e não na Série B ou Série D, como está Santa Cruz e Náutico. Acho que nem na Série D estão. É a falência do futebol de Pernambuco. Da mesma forma é o PMDB. O PMDB não é partido para ficar fazendo coligação. Mas a liderança do PMDB se acostumou a viver com ministérios lá. Entrega o ministério, 3 ministérios para fulano, 4 ministérios para ciclano, e a gente vai ficando. O PMDB vem, né, sem disputar a eleição desde 2010, quando teve vice Temer, né? Acho que foi Temer, se eu não me engano, 2010. Temer, sei que 2014, 2010, 2014, 2015, 2017 teve um impeachment da Dilma e Temer assumiu. O Michel Temer é uma figura apagada também, não tem expressão política nenhuma. Se Michel Temer se candidatasse para vereador de Santos, acho que é a terra dele em São Paulo, não tenho certeza, ele não se elegeria. Ele não se elegeria para deputado federal. Se Temer se candidatar hoje para deputado federal, não vai ser eleito, porque é uma figura apagada, mas foi vice do MDB, de Lula, de Dilma durante 8 anos. Né? Então o PMDB se acostumou a ficar um partido de quinta categoria ou de segunda categoria, que não é. O PMDB é um partido de história, era para estar disputando as eleições pau a pau, né? Páreo a páreo, disputando com Lula, disputando com quem quer que seja, com Bolsonaro, com Caiado, com Ratinho Júnior, com o Zema, com o Tarcísio de Freitas. Não é para ficar pedindo esmola, se sujeitando a ministérios que não têm valor nenhum, ministérios inexpressivos, que não tem valor nenhum no governo Lula. Porque esse atual governo do presidente Lula tem um corpo ministerial muito fraco. O governo Lula, para governar, ele distribuiu os poderes, os ministérios entre os partidos, e os partidos deram o que há de pior para governar, para auxiliar o presidente Lula. Os ministros são auxiliares do presidente da República, são fundamentais na política, na formação da política de governo. Sem um bom ministro, o governo não funciona, o governo central não funciona. Eu tiro o chapéu aqui apenas para a Simone Tebet, que está movimentando planejamento. País como o Brasil, que não tem como planejar. Porque o país endividado, com a dívida pública monstruosa, com 82, 80, podendo chegar a 92% do PIB. Né? Não tem como fazer planejamento no Brasil. E o Brasil não tem uma tendência de planejar porque muda o governo, muda tudo. Muda todas as regras. Não tem no Brasil um projeto como tem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começam uma guerra, vamos começar uma guerra. É um republicano, o democrata dá sequência. Porque é um projeto de governo americano. Infelizmente no Brasil não tem. O prefeito agora em Taquaritinga não vai mudar nada. O vice-prefeito que foi eleito será o próximo prefeito. Ele vai desmanchar tudo que o prefeito que ele é vice fez. Né? É má índole, é má fé, é desonestidade da política brasileira. Não se tem projeto. Você vê a quantas reformas a gente não ouve falar da Previdência, que até hoje não foram para frente. Quantas reformas o Ministério da Educação vem fazendo? Até hoje não tem nada. Nossas crianças continuam analfabetas. Porque não tem política de educação no Brasil. Não tem política de saúde no Brasil. Não tem política de segurança pública no Brasil. Porque os governos, entra governo e sai governo, eles desmancham o que o outro faz. Não tem uma sequência de uma política que está dando certo. Esse programa está dando certo? Vamos continuar. Não. O único programa que está dando certo é o Bolsa Família. Bolsonaro tentou, mas mudou o nome. Estou lá, não sei o que lá, Pátria, não sei o que, não sei, verde, amarelo, mudou tudo. Mas ele, para não ter uma associação com a do presidente Lula, o presidente Lula. Então, o Lula mudou que, quando o Fernando Henrique criou esses ajudas sociais, assistência social, do governo FHC. O Lula só mudou, tinha Vale Gás, Vale não sei o que, e Lula chamou Bolsa Família. Aí veio o Bolsonaro e muda. Foi a única coisa que não mudou, mas o resto tudo se altera. Então,
os três ministérios do MDB que tem no governo Lula, eu tiro o chapéu para a ministra Simone Tebet. Para os outros dois, não. Né? Mas, e não são lideranças jovens, né? A Simone Tebet, deixa eu ver o nome dele, Renan Filho e o Jader Filho de um grande orador, né? Jader Barbalho, senador, durante muitos anos, militou no MDB, o histórico MDBista. Não vou aqui defender nem condenar Jader Barbalho, cabe à justiça e a Deus julgá-lo, nem sei se ainda é vivo. Mas foi um político de invejar, de fazer inveja. Ele, quando fazia um discurso no Senado, era ele e Mário Covas, né? Se parava para ouvir Jader Barbalho e Mário Covas. Para mim, um dos maiores oradores do MDB, que depois foi para o PSDB. Não tem projeção de dar assim, ao MDB uma dimensão nacional, uma dimensão de verdadeiramente um partido de primeira linha. O PMDB é um partido de primeira linha. Não é, porque ele tem história, o MDB. Eu não vou entrar em detalhe com a Arena, porque a Arena e o MDB foram criados por lei, só podia ter dois partidos. O doutor Ulisses Guimarães, no início, ele ficou meio acuado, né? Porque ele tinha medo de ser preso, toda hora ameaçava se caçar o mandato. Todo dia o jornal dizia, o presidente Geisel vai caçar o mandato de Ulisses Guimarães, o presidente Costa Silva vai caçar o mandato de Ulisses Guimarães. Então o Ulisses Guimarães ficou durante muito tempo recuado. Ele, Tancredo Neves, porque era uma pressão, uma ditadura muito sangrenta, muito desumana, porque o presidente, o ato institucional número 5, o presidente da República podia fazer tudo. Fechava o Congresso, fechava o Supremo, a hora que ele quisesse. Então não podia Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, 60, 64, 65, 67, 68, ter muita projeção. Mas a partir do momento que houve um certo de Geisel para cá, o Ulisses Guimarães se transforma num herói nacional. Ele vai às ruas, ficou chamado como o Senhor Coragem, né? Brigou a polícia, o exército em Salvador, ele com os cachorros em cima dele, disse, saiam da frente, deixem o líder da oposição passar. Eu até me emociono com essa frase do Dr. Ulisses Guimarães. Ele desafiava e pedia a democracia, o retorno da democracia. Nós não aguentávamos mais a ditadura militar, a censura, a corrupção monstruosa, né? Tanto é que o legado que os militares deixaram, a inflação no Brasil desde a década de 70 para cá não se equilibra mais nas questões financeiras. Tivemos o FMI, um certo reajuste no governo, rearrumação da casa no governo FHC, mas que infelizmente a dívida pública já tomou uma dimensão que hoje coloca a situação do Brasil em risco. Então, essa reflexão, gente, mas é bobagem. Não é. Porque enquanto democracia, não pode haver democracia sem partidos fortes. Para a gente ter democracia, nós temos que ter partidos fortes. Você vê esse aglomerado de partidos, agora eles veem que não tem o coeficiente eleitoral, não atingem uma determinada meta, eles não têm o recurso às mordomias no Senado, né, a fundo de participação no município, eles fundam logo, inventaram uma nova sigla, né? Nós vamos se juntar MDB, PMDB, PSDB, se juntam num só e usufruem dos benefícios, apenas para isso. Mas é o caso do União Brasil, né? União Brasil é o que União Brasil? União Brasil é a união do antigo PFL, ex-Arena, ex-PDS, né? Que se juntou ao PSL, que era do Bivar, que é um empresário político, empresário aqui de Pernambuco, e que hoje o União Brasil está uma desorganização só, né? Mas a União Brasil não tem futuro, né? Agora o MDB tem futuro, se os lideranças quiserem, né? Porque o MDB tem história, quem tem história, quem tem passado, tem presente, tem futuro, né? Isso é uma realidade. Isso, se o PMDB não tomar uma atitude de realmente ter candidatura própria, se organizar nos todos os 5.570 municípios, que o PMDB tem estrutura para isso, tem a história do MDB, né? Anda-se ainda pelas fazendas do Nordeste e as porteiras tem a MDB, não vê outro partido, mas as pessoas escreveram nas porteiras o MDB, porque de Ulisses Guimarães, aqui em Pernambuco, né, de Marcos Freire, né, de Fernando Lira, de próprio Jarbas Vasconcelos. Então, o PMDB que tem história. Então, esse partido precisava de ter candidatura própria em 2026 e não ficar pedindo migalhas, né, ao PT para governar. A situação do MDB será a mesma do PSDB. Por que o PSDB acabou? Um partido que foi criado, uma dissidência do MDB, obviamente,
com Orestes Quercia lá em São Paulo, ninguém aguentava mais a forma absurda, populista e desonesta de Orestes Quercia. Boa parte do MDB criou o PSDB. Fernando Henrique, Armínio, acho que muita gente do PSDB, já Mário Covas, né, Tancredo Neves foi para o PP, que Tancredo, mas porque o MDB criou uma confusão lá na década de 80, 85, mas depois ele se ajustou, né? Se ajustou, o PSDB foi o presidente, governou o país por 8 anos. Mas porque o PSDB ficou fingindo que fazia oposição ao governo Dilma, mas não era o governo Lula, mas não era. Estava na mesma situação. O PSDB é um braço direito, assim, do centro do PT. Porque eles não queriam. O Aécio Neves estava doido para não ganhar a eleição, porque era mais fácil para o Aécio Neves ficar supostamente numa oposição. Olha o resultado do PSDB: a falência, a morte. Desta forma, o PMDB vai no mesmo caminho. Se o PMDB não assumir uma postura de ser o partido de primeira classe, né, de partido que realmente tem condições de disputar uma eleição a nível nacional, o destino dele será o mesmo PSDB. Ficará um governador aqui, outro acolá, como está o PSDB, né? Tem a governadora de Pernambuco, eu acho que só o governador do Rio Grande do Sul, de expressão. Mais nada, o PSDB acabou. Não elegeu um vereador. Como é que um partido que foi fundado em São Paulo, teve suas principais projeções em São Paulo, numa eleição não elege um vereador? Isso é o PMDB de amanhã. Porque o PMDB, se não disputar a eleição, ele vai ficar pedindo esmola, pedindo migalhas ao PT de 4 em 4 anos, ele não vai chegar a lugar nenhum. É lamentável, como eu falei, um partido da expressão do MDB, da história do MDB, que lutou pela redemocratização do país, brigou, enfrentou o exército, enfrentou as manifestações contra, inclusive a oposição ferrenha do PT, que não queria a eleição no colégio eleitoral. O PT expulsou dois ou quatro deputados porque votaram em Tancredo Neves em 1985. Você vê como o PT é radical. O PT é um partido muito individualista, né? E ele nunca quis, o PT nunca apoiou o MDB no momento que o MDB precisou, que foi a redemocratização, que foi o fim, né, do colégio eleitoral, a última eleição para presidente da República, e o PT estava contra. Então o MDB tem que ser um partido de garra, voltar a ser o que era. Não é saudosismo, não, é que necessário do PMDB ser um partido forte, um partido que realmente tenha condições de ser governador, de ser presidente da República, de eleger governadores, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos por esse país afora. O MDB, se não abrir os olhos, a morte dele está anunciada. Não chega a 2030, porque até lá ele se desfacela, as principais lideranças vão se... porque ele não luta. O PMDB tem condições de se reerguer, construir lideranças, mas infelizmente ele se acostumou a pedir migalhas aos partidos que estão no governo. Ok, gente, muito obrigado. Obrigado a você que se inscreveu no meu canal, principalmente o que se inscreveu hoje. Não sei ainda quem é, que eu não consegui enxergar, mas na hora que eu descobri, você é o número 513. Muito obrigado, estou muito feliz por isso e até a próxima.